Caros jovens, muito boa tarde. É um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. A nossa aula hoje é Alma de 59 a 61. Como eu sempre digo, o livro de Mórmon é o manual que o Senhor nos deixou para que nós, como seus discípulos, pudéssemos aprender como lidar em todas as situações. Sou tão grato ao Senhor por ter inspirado os profetas e os exemplos nos livros de Mórmon podem nos ajudar claramente como nós devemos tratar em muitas situações. Então, eu gostaria de colocar a situação para que vocês pudessem ver. Essas são algumas situações que podem ofender você, ok? Então, eu vou ler uma declaração do Elder Bedner falando a respeito. Um irmão disse algo na escola dominical que te ofendeu, na aula dos jovens, em qualquer lugar, lá na classe do seminário. Ninguém do ramo cumprimenta você ou se aproxima de você. Você se sente que é um intruso naquela unidade. Você acabou de mudar para lá e você se sente dessa maneira. Não se sente bem-vindo. Não, você hoje foi na aula, foi no domingo na igreja e você não concordou com os conselhos que o novo bispo tem dado. Foram citados muitos motivos de ofensa, desde diferença doutrinária entre adultos, zombarias, provocações, exclusões entre os jovens e tantas outras coisas. E é sobre isso que nós vamos falar na aula hoje. Como reagir quando estas coisas acontecem? É claro que vamos falar de teoria, porque vamos ler a respeito, tá? Mas muitos já viveram. E se nós podemos aprender com estes muitos, como podemos nos livrar de tantos dissabores que podem ocorrer conosco no futuro, né? No capítulo 59 de Alma, Alma começa Moroni começa falando a respeito dos problemas que eles tiveram devido a não ter os exércitos lá na defesa, né? Ele diz, então, Moroni viu que a cidade nefita estava perdida. Fiquei muito desolado. Comecei a duvidar por causa da iniquidade do povo, de que eles não caíssem nas mãos dos seus irmãos. Ora, o mesmo aconteceu com todos os capitães-chefes. Eles duvidaram e também se espantaram com a iniquidade do povo, e por causa disso, a vitória dos lamanitas era garantida. Devido à iniquidade, devido à falta de provisões, devido a alguns que deveriam ter feito algumas coisas e não fizeram, aconteceu esse grande desafio, ok? Então, Moroni, ele pega e escreve uma carta para um desses dirigentes do governo que se chamava Paura, tá? Então, ó, começa aqui no versículo 1 dizendo: Aconteceu que ele tornou a escrever ao governador de toda a terra, que o nome dele era Paura. E estas são as palavras que ele escreveu. Então, veja só, ele não podia ir lá pessoalmente, ele escreveu, mas a carta de Moroni, ele é muito duro com relação àquilo que ele está falando, muito correto também, ok? Mesmo ele tinha uma situação que ele dependia que Paurã enviasse suprimentos, enviasse exército, e Paurã não estava enviando. Ele não sabia por que ele pegou e pã, escreveu uma carta, tá? E ele disse que vai escrever essa carta a título de recriminação. Ele estava recriminando Paurã. E aí ele diz a situação que eles estavam. Ele começa a carta dizendo qual a situação que nós nos encontramos. Padecemos grandes sofrimentos, fome, sede, fadiga, toda sorte de aflição. Mas eis que se isso fosse tudo quanto tivéssemos sofrido, não murmuraríamos, nem nos queixaríamos. Eis, porém, que grande foi a carnificina de nosso povo. Sim, milhares caíram pela espada, o que poderia ter sido evitado se tivesseis proporcionado a nossos exércitos reforço e ajuda suficiente. Sim, grande foi vossa negligência, governo, Paurã, para conosco, tá? E ele continua dizendo
tão grande negligência, sim, desejamos saber qual a vossa falta de insensibilidade. Pensais que possais permanecer em vossos tronos em estado insensível de estupor, enquanto nossos inimigos estão espalhando a morte ao nosso redor? Esse é um grande alerta. Independente de ser uma carta dura, ela também nos ensina quando nós temos responsabilidade. Vamos ficar sentados em nossos tronos, em nossas cadeiras, em nossos bispados, no chamado que nós fomos chamados, e vamos não nutrir o povo, não vamos procurar o povo, não vamos abençoar a vida do povo. Deveria ser trabalhado mais diligentemente pelo bem-estar e pela a liberdade deste povo. Eis que pensais poder sentar-vos em vossos tronos novamente. E assim foi a carta de Moroni. Haveis esquecido os mandamentos de Deus. Pensais que o Senhor continuará a livrar-nos enquanto nos sentamos em nossos tronos e não fazemos uso dos meios que o Senhor nos concedeu? Sim, permaneceremos na ociosidade, rodeados de milhares, sim, dezenas de milhares que também permanecem na ociosidade, enquanto nas fronteiras da terra há milhares que estão caindo pela espada, sim, feridos e sangrando. Pensais passar por inocentes perante Deus, permanecendo inertes a contemplar estas coisas? Eis que vos digo não. Ora, gostaria de lembrar-vos de que Deus disse que deveis primeiro limpar o vaso interior e depois também limpar o vaso exterior, ok? Então, Moroni ataca bem claro, tá bom? E depois, no final da carta, ele diz o seguinte: não busco o poder, mas procuro abatê-lo. Não busco as honras do mundo, mas a glória de Deus, a liberdade e o bem-estar de meu povo. Então você chega, recebe esta carta, você lê esta carta e agora você é Paurã. Então vamos ver a condição de Paurã. Então aconteceu que logo após haver Moroni enviado a epístola ao governador-chefe, recebeu uma resposta de Paurã, governador-chefe, e estas são as palavras que ele recebeu. Eu, Paurã, que sou governador-chefe desta terra, envio essas palavras a Moroni, capitão-chefe do exército. Eis que te digo, Moroni, que não me regozijo com vossas grandes aflições. Sim, elas afligem minha alma. Ele começa a carta humildemente. Apesar de ser acusado, ele começa dizendo: olha, tudo isso que está acontecendo, eu lamento, né? Eis, porém, que não há quem se regozije com vossas aflições, sim, a ponto de rebelarem-se contra mim e também contra aqueles de meu povo que são homens livres. Sim, e os que se rebelaram são muitos numerosos. Houve uma rebelião no próprio governo. Muitos começaram a se opor ao governo atual, tá? Ao governo da retidão. A iniquidade começou a entrar no governo e houve aqueles que se rebelaram contra aquilo que era certo. E os que tentaram se apoderar de minha cadeira de juiz são a causa desta grande iniquidade, pois usaram de grandes lisonjas e influenciaram o coração de muitos, o que será motivo de severas aflições entre nós. Eles retiveram nossas provisões, intimidaram nossos homens livres, de modo que não foram ter convosco. E eis que eles me fizeram retroceder e fugir para a terra de Gideão, com todos os homens que me foi possível reunir. E eis que enviam a proclamação a toda parte da terra, e eis que eles se estão juntando a nós em grande número diariamente, para pegar as armas de defesa de seu país e de sua liberdade, para vingar as nossas afrontas. Então, veja só o problema que tinha acontecido no próprio governo. Paurã estava encurralado, não teve como enviar suprimentos, a culpa não era dele. Então, pensa só, ele foi acusado de algo que não era culpa dele. Então, vamos ver como ele tratou isso. Ele escreveu uma carta muito humilde, bem simples, retratando o cenário daquilo que tinha acontecido. Versículo 9 é uma chave para todos nós. Todos nós precisamos aprender muito com o versículo 9. E agora em tua epístola censuraste-me, mas
isto não importa. Pensem nisso. Alguém quis te ofender, te chamou de alguma coisa, brigou contigo, mas isto não importa. Não estou zangado. Antes, regozijo-me pela grandeza de teu coração. Eu, Paulo, também não busco poder. Procuro sempre, somente conservar minha cadeira de juiz para preservar os direitos e a liberdade de meu povo. E depois ele continua dando muitos conselhos. Discórdia zero, como o Salvador ensinou aqui no continente americano, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais ah, a respeito disso. Vamos ver mais algumas citações do Elder Bednar. Ele diz o seguinte: ofender-nos é uma escolha que fazemos, não é uma condição infligida ou imposta a nós por alguém ou por algo. Ainda que uma coisa, um incidente, uma expressão pareçam ultrajantes, podemos optar por não nos ofendermos e por dizermos como Paurã: não importa, não estou zangado contigo. Então, nós somos seres criados para agir e não para receber a ação dos outros. Ofender-se é uma questão que nós decidimos ficar ofendidos. Podemos analisar a situação, podemos ponderar e depois tomar a decisão de não nos ofender, ok? Então, agora eu gostaria de fazer a segunda pergunta, depois de nós termos visto isso. A acusação de Moroni, como Paurã recebeu isso, a declaração do Elder David Abedner, dizendo que é uma decisão nós nos ofendermos. Como você explicaria essa verdade para alguém? Podemos escolher não nos ofender com as palavras e ações de outras pessoas, ok? Como você explicaria isso para uma pessoa, membro ou não membro da igreja? Vamos ver alguns ensinamentos de Jesus Cristo. Em terceiro Nef 11, de 29 a 30, ele diz o seguinte: pois em verdade vos digo que aquele que tem um espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens, para contender uns com os outros. Eis que esta não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Todos nós podemos tomar a decisão de não sentir magoados, de não sentir com raiva, chateados e tudo mais, ok? Podemos tomar a decisão de discórdia zero. O espírito de discórdia não vem de Deus. E toda vez que sentimos, como o presidente Monson ensinou, toda vez que sentimos o rosto vermelho, é aí que os nossos problemas começam, quando ficamos com raiva, né? Em Mateus 5, de 43 a 48, com certeza é um dos mandamentos mais difíceis, talvez, de nós podemos guardar. Ouvistes o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que foi dito lá no Velho Testamento. Eis, porém, eu vos digo, porém, amai vossos inimigos. Bendizei aos que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai. Nosso Pai age desta maneira. Então, se nós queremos ser filhos dele, precisamos agir desta maneira. O Salvador tem diversos exemplos que amou seus inimigos, bendisse aqueles que os maldisseram, e ele fez bem também a todo aquele povo e a todos nós. Gostaria de utilizar outras declarações para continuar no mesmo ensinamento. Por meio do poder, Jesus Cristo pode nos ajudar a vencer isso. É o único que pode nos ajudar caso nós tenhamos problema com isso. E, do modo geral, todos nós precisamos nos controlar e seguir o exemplo tanto do Salvador quanto de Paurã. Por meio do seu poder fortalecedor da expiação de Jesus Cristo, vocês e eu seremos abençoados para evitar vencer as ofensas. A capacidade de estar imune à ofensa talvez pareça algo que não esteja ao nosso alcance.
A própria natureza da expiação do Redentor e o propósito da Igreja restaurada estão voltados para ajudar-nos a receber precisamente esse tipo de força espiritual. Como nossa decisão de não nos ofendermos pode nos afetar, prometo-lhes que, se decidirem não ficar ofendidos ou envergonhados, vocês sentirão seu amor e sua aprovação. Saberão que estão tornando-se mais semelhantes a Ele. A ideia de não nos ofendermos é uma boa coisa, é um bom sinal. É um sinal que estamos nos tornando mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir o que o Elder Holland disse. Devo permitir que alguém continue a me magoar a fim de ser misericordioso e não me ofender? Vamos ver a resposta do Elder Holland com relação a isso. E passou. Perdoai e sereis perdoados, Cristo ensinou no Sermão da Montanha. E em nossos dias, ele disse, eu, Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. No entanto, é importante que qualquer um que esteja vivendo em verdadeira agonia entenda o que ele não disse. Ele não disse. Não vos é permitido sofrer uma dor real ou uma tristeza verdadeira devido às experiências arrasadoras que sofrestes às mãos de outras pessoas. Ele também não disse, a fim de perdoar completamente, deveis vos envolver novamente em um relacionamento nocivo ou voltar a viver uma situação abusiva e destrutiva. Mas, apesar das mais terríveis ofensas que podemos sofrer, podemos nos erguer acima de nossa dor, apenas quando trilhamos o caminho que leva à verdadeira cura. Esse é o caminho do perdão, trilhado por Jesus de Nazaré, que convida a cada um de nós, dizendo, vem, segue-me. Ok? Todos nós podemos aprender com o Elder Bednar, né, a respeito disso, né? Vamos continuar. E se eu não me sentir forte o suficiente ou superar algo ofensivo? Vamos ver o que o Elder Holland disse. Meus amados irmãos e irmãs, testifico que perdoar e abandonar as ofensas, novas e antigas, é parte essencial do esplendor da expiação de Jesus Cristo. Testifico que, no final das contas, essa reparação espiritual pode vir apenas por meio de nosso Redentor divino. Ele que corre para nos socorrer com cura debaixo das suas asas. Somos gratos a Ele e a nosso Pai Celestial que o enviou, porque a renovação e o renascimento, um futuro livre de pesares e de erros do passado, não são apenas possíveis, mas já foram comprados e pagos com um preço excruciante, cujo símbolo é o sangue derramado pelo Cordeiro. Com a autoridade apostólica a mim concedida pelo Salvador do mundo, testifico da tranquilidade da alma que a reconciliação com Deus e com as outras pessoas trará se formos mansos e corajosos o suficiente para buscá-la. Cessai de contender uns com os outros. O Salvador exortou. Então, se vocês estão cientes de alguma injúria, reparem-na. Cuidem uns dos outros com amor. Meus queridos amigos, em nosso ministério conjunto de reconciliação, peço-lhes que sejam pacificadores, que busquem a paz, que amem a paz, que estimem a paz, que criem a paz.
Faço esse apelo em nome do Príncipe da Paz, que sabe tudo sobre ser ferido na casa dos seus amigos, mas que ainda assim encontrou forças para perdoar, esquecer e curar e ser feliz. E oro por vocês e por mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pense nesse exemplo maravilhoso que o Elder Holland acabou de explicar e falar. Não estamos dizendo, também não estou dizendo que é algo fácil. Estou falando a respeito de princípios que todos nós podemos aplicar, trabalhar com eles, ok? Primeiro aprendemos que é uma decisão, que nós tomamos a decisão de nos sentir ofendidos ou não. Podemos nos ofender com as ofensas dos outros, podemos perdoar ou não perdoar as ofensas dos outros. A única pessoa que pode nos ajudar a vencer isso é o próprio Salvador Jesus Cristo. Convido todos nós a pensarmos sobre o seu grande exemplo de perdão a cada um de nós, de perdão sobre todas as coisas, né? Então, vamos continuar com o último exemplo agora. O presidente Monson, ele fala a respeito de uma história muito interessante, tá? Há muitos anos atrás, num discurso chamado Cunhas Ocultas. Nesse discurso, ele dá diversos exemplos de como deixar uma cunha, tá, oculta, algo sem ser reparado, algo sem ser perdoado, pode nos levar a desafios e desastres espirituais muito grandes, né? Ele conta a história aqui de uma família, tá? É muito interessante. Ele diz assim: conheço uma família que veio da Alemanha para a América. A língua inglesa era difícil para eles, tinham poucos recursos, mas todos foram abençoados com a vontade de trabalhar e amor a Deus. Seu terceiro filho nasceu, mas viveu apenas 2 meses e depois morreu. O pai, o marceneiro, construiu um belo caixão para o corpo de seu querido filho. O dia do funeral foi sombrio, expressando tristeza que sentiam pela morte do filho. A família caminhou até a capela com o pai carregando o pequeno caixão. Um pequeno grupo de amigos se reuniu, mas a porta da capela estava trancada. O atarefado bispo tinha se esquecido do funeral. Todas as tentativas de encontrá-lo foram em vão. Sem saber o que fazer, o pai colocou o caixão debaixo do braço, carregou de volta para casa, com a família a seu lado. Caminhando sob uma chuva torrencial. Se a família tivesse um caráter mais fraco, eles poderiam ter culpado o bispo e guardado ressentimentos. Quando o bispo ficou sabendo da tragédia, foi visitar a família e se desculpou, com mágoa ainda evidente no rosto, mas com lágrimas nos olhos. O pai aceitou as desculpas e os dois se abraçaram num espírito de compreensão. Não restou nenhuma cunha oculta para causar mais ressentimento. Oh, o amor e a aceitação prevaleceram. Que história tão desafiadora, né? O bispo acaba esquecendo com uma vida tão atarefada, naquele tempo sem celular, sem meio de comunicação. Como encontrar um bispo, né? O pai não fala nada, pega, coloca o caixão de seu próprio filho debaixo do braço e caminha novamente para casa. O bispo, sabendo, volta e as coisas são resolvidas. Que Deus possa nos abençoar. Somente Cristo, com o coração cheio de seu amor, podemos resolver estes maus entendidos. Não podemos deixar com que esses ressentimentos, essas ofensas permaneçam dentro de nós. Elas criarão algo que será inevitável no futuro. Raiva, rancor, tantos outros desafios que enfrentaremos. Esta cruz é tão pesada,
carregar a cruz do ressentimento, carregar a cruz de não perdoar as pessoas. Que Deus possa nos abençoar ao aprender com o Salvador Jesus Cristo, que é um grande exemplo de viver esse princípio. E a Paula, que ensinou belamente este princípio. Mas isto não importa, não estou zangado. A terceira pergunta é: o que eu aprendi sobre como devo lidar com essas situações onde eu acredito que eu fui ofendido ou eu me deixei ser ofendido? Como lidar com essas situações? O que eu aprendi hoje que posso aplicar em minha vida? Que Deus possa nos abençoar. Sei que Cristo é o grande exemplo de perdão. Ele tem estendido o seu perdão a todos os seus filhos, aqueles que acreditam, aceitam e buscam o arrependimento. Ele está pronto em perdoar. Ele é o grande exemplo de não guardar ressentimento, de não buscar revidar. Ele é o grande exemplo de como lidar com essas situações que envolvem muito estresse, que envolve talvez palavras duras, que envolve maus entendidos. Que Deus possa nos abençoar ao entender como lidar com essas situações. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.